Boa tarde a todos. Bem-vindos à Casa do Administrador, Auditório Gilda Nunes, para mais um evento que nós estamos realizando, desta vez com a participação ativa da Comissão de Recursos Humanos do CRA. E eu aproveito já para convidar a administradora Maria Cristina para estar aqui ao meu lado, né? Ela que coordena atualmente a Comissão de Recursos Humanos do CRA do Rio de Janeiro. Nós estamos também agradecendo, né, a atenção, a audiência de todos que estão acompanhando este evento pela internet, né, através da Web TV, Web Play do CRA do Rio de Janeiro e da rádio CRA-RJ. Estamos chegando ao final do ano com mais uma atividade desta comissão, que é certamente uma das comissões mais ativas do CRA do Rio de Janeiro, né? Nós estamos aqui na presença da Ana Carvalho, administradora, professor administrador Reinaldo Faisal, professora administradora Mara Brale, administradora Elioneide Venâncio, e aqui do meu lado a Maria Cristina. Tudo bem, Maria Cristina? Bem, Leonardo. Tudo bem a todos. Prazer, né, nesse ENCAD RH, que estejam todos, né, bem-vindos, finalizando nossas atividades esse ano. Obrigada pela presença dos que estão aqui, dos que nos assistem, né, à distância. Agradecer também a presença de alunos que estão aqui prestigiando o evento. Agradecer também a presença do administrador Marcelo Marujo, né, foi conselheiro do CRA, está aqui também fazendo a presença dele, né, conosco, né? E a palestra de hoje, né, a palestra da mais elevada importância, porque ela é de um assunto bastante emergente, né, está aí no nosso dia a dia. Nós estamos com os impactos ainda e nos adaptando aos impactos da reforma trabalhista, né, que foi aprovada em 2017. E hoje, né, uma satisfação enorme contar com a presença do professor administrador Marcelino Tadeu de Assis. Por favor, professor. Né, salva de palmas. Né, professor Marcelino, que vem nos falar sobre o impacto da flexibilização das normas trabalhistas na gestão de salários. Pouca gente se importa com salários, né? Não é um tema... Né? Não, salário, né, tem outras coisas mais importantes, mas salário também é importante, né? E ele vem falar sobre isso que, claro, né, afeta a todos, né, a todas as famílias, inclusive, né? Não é uma questão só do trabalhador, mas interessa as famílias dos trabalhadores, né? Então, quais são os impactos que isso tem na organização e para os trabalhadores, né? Porque existe sempre essa dualidade, né? O trabalhador, né, que está ali procurando trocar, né, o que ele entrega por resultados, né, financeiros que a organização dá em troca, né, salários, benefícios, e tem a organização que precisa garantir a governabilidade, a sustentabilidade, e, portanto, essa é uma equação que nem sempre fecha, mas que procura-se haver essa mitigação para chegar a um acordo, né, e poder a organização continuar existindo e pagando adequadamente os salários, né? Essa carga tributária enorme que o Brasil tem, que acaba impondo também uma remuneração menor, né, que as organizações poderiam pagar, porque acaba pagando muito sem cargo. Enfim, esses são temas que está aqui o especialista para falar, né, o professor Marcelino Tadeu de Assis, né, professora? Isso, um grande especialista. Quero agradecer ter atendido o nosso convite. Marcelino é uma referência nesse tema, em remuneração, em cargos e salários, em indicadores, autor de vários livros. Então, Marcelino Tadeu de Assis, mestre e coordenador, né, de recursos humanos, instituição de nível superior. É uma grande honra. Ah, sim, claro. Membro honorário da Comissão de RH, grande parceiro, grande profissional. Muito obrigada. Tá, então, representando aqui o presidente do CRA, administrador Leacir Alpai, quero declarar aberta, né, esse ENCAD de RH, desejando muito sucesso ao professor Marcelino e a todos vocês que vieram prestigiar. Tá bom? Muito obrigado. Boa tarde a todos que estão fisicamente aqui e a todos que nos assistem pela internet. Então, estamos ao vivo aqui para centenas de pessoas por todo o Brasil. E agradeço o convite de tentar compartilhar aqui algumas reflexões. O tema inicialmente não seria esse, me propuseram um determinado tema e eu ofereci uma contraproposta,
e depois o professor Ricardo, que não está aqui, disse assim, por que a gente não faz um encontro para refletir um pouco sobre o eventual impacto da reforma na gestão de salários? E no primeiro momento eu disse assim, poxa, isso é tranquilo, isso é fácil discutir, é fácil refletir, deixa comigo. Depois eu tentei reverter o tema e mudar de assunto e certamente eu não consegui, porque o tema já estava divulgado lá, eu falei, então vamos ter que encarar essa discussão. E a gente tem hoje esse evento aqui para refletir sobre esse tema. Então eu imagino que muitos de vocês tenham dúvidas, e eu certamente tenho mais dúvidas do que todos aqui, provavelmente, em relação a essa questão. Poucas certezas sobre esse assunto, até porque tem muita coisa ainda em movimento. Como o Léo comentou aqui, muitas dessas questões ainda não estão sedimentadas e a gente não tem uma segurança, muito embora já muitas dessas questões sejam colocadas no papel, não há assim, uma segurança de que o caminho vai ser esse, o caminho vai ser aquele. Aqui no Brasil nós temos aquilo que nós chamamos de lei que pega e lei que não pega. Então é possível que algumas coisas caminhem numa direção e outras coisas caminhem numa outra direção. Mas então a nossa expectativa é debater um pouquinho sobre reflexões sobre o eventual impacto da reforma trabalhista ou das mudanças na lei. E essa foi uma outra dificuldade, porque nós temos hoje uma visão muito pendular sobre o assunto. Existem os que concordam e concordam com tudo. Existem os que discordam e discordam de tudo. Nunca tem ninguém, ou poucas pessoas, concordam com algumas coisas e não concordam com outras. Então, quando eu fui utilizar o termo, inicialmente, flexibilização, eu falei, poxa, flexibilização eu já estou assumindo um lado, e certamente alguns vão lá para mostrar que isso não é flexibilização, isso está deteriorando as relações de capital-trabalho. Então, eu tentei uma linguagem a mais fria, a mais simples possível, sem assumir nada se é bom ou ruim, e sim mostrando que, na perspectiva daquele indivíduo que lida com gestão de salários, daquele indivíduo que lida com remuneração, ele tem algumas diferenças na mesa e é possível que essas diferenças contribuam para algumas mudanças associadas à gestão dos salários aqui no Brasil. Então, a partir da solicitação do professor Ricardo Ferreira de que deveríamos explorar, fazer uma reflexão sobre esse impacto, eu me propus 3 perguntas. A primeira é, quais são os principais instrumentos e ferramentas ligados à gestão de salários? Porque se existe impacto da mudança nessas ferramentas, seria interessante que nós alinhássemos rapidamente aqui essas tais ferramentas e que impacto cada uma delas poderia eventualmente ter. O segundo é, quais os principais reguladores, influenciadores ou parâmetros ou restritivos legais associados a salários? São muitos restritivos, e alguns desses restritivos ou desses parâmetros estão sendo colocados na mesa para alguma rediscussão a partir de 11 de novembro do ano passado. E o terceiro item, o que mudou com essas reformas e em que medida essas mudanças trazem algum tipo de flexibilização, criam algum tipo de facilidade para as pessoas que lidam com gestão de salários e para as empresas de uma maneira geral. Então, essas foram as três perguntas-chave. E para quem lida com o tema, muitas são as ferramentas diretamente ou indiretamente ligadas à gestão de salários. Descrição, especificação dos cargos, a nomenclatura dos cargos, o escopo de cada um dos cargos, pesquisa salarial, ora pesquisa para aquele segmento de mercado, ora para aquele ramo de atividade, ora pesquisa salarial envolvendo empresas de um mesmo porte ou de uma mesma geografia. Avaliação do desempenho, às vezes, não avaliação com os aspectos qualitativos, mas, eventualmente, com um conceito que alguém tenha, porque esse conceito poderia, em algumas empresas, facilitar a progressão dos salários ou criar algum tipo de limitação menor. Avaliação do potencial, em alguns casos, a gestão do salário tem algumas particularidades, porque em alguns momentos o salário reflete o presente. E talvez para a grande maioria das pessoas o salário reflita o presente. Mas existem particularidades na gestão dos salários. Existem situações onde o salário reflete o passado,
Ou seja, o indivíduo tem o salário que tem, não porque hoje ele desenvolva um trabalho compatível com aquele salário, mas porque no passado ele eventualmente tinha um cargo, tinha uma posição, tinha uma situação que fez com que ele hoje ganhasse aquele determinado valor. E existem situações onde o salário não reflete nem o passado nem o presente, mas são situações associadas ao potencial que dizem respeito ao futuro, ou seja, uma determinada crença que aquela pessoa poderá ocupar num determinado período de tempo uma posição maior e, por isso, uma maneira de blindar aquele indivíduo já é reposicionando, criando uma posição diferente para aquele indivíduo. Então, em alguns momentos, esse tipo de avaliação de que indivíduo é o tal alto potencial, aquele que poderá ocupar posições de comando, de liderança num determinado período de tempo, esse indivíduo também é colocado na mesa. Outro, em alguns casos, pessoas que desenvolvem funções críticas. Para quem lida com salários, não só o desempenho como o potencial, mas também aquele indivíduo cujo trabalho é um trabalho que é difícil formar um profissional e não só o tempo é muito longo, como o custo para formar aquela pessoa é um custo mais elevado. Então, a gente às vezes usa essa expressão função crítica para nos reportarmos a alguém cuja saída da empresa espontaneamente pode criar algum tipo de embaraço. É aquele negócio, é aquele trabalho que só nós temos na nossa empresa, não é farto, não sobra no mercado e, portanto, é um olhar especial que nós teríamos sobre essas pessoas. Então, esses três grupos aqui são um capítulo à parte para quem lida aqui com a gestão de salários. Esse público, muito embora seja um público percentualmente pequeno, exige ou merece uma lupa, às vezes, diferenciadas. Uma outra ferramenta comum é a tabela salarial, com seus níveis, classes, amplitudes, progressões. Eu trouxe aqui até um exemplo para a gente alinhar um pouco o entendimento das pessoas que estão aqui e das pessoas que estão nos assistindo pela internet. E essa tabela com reflexo da política salarial adotada. Então, para quem lida com gestão de salários, o linguajar eu tenho uma estrutura salarial no terceiro quartil de mercado, ou para essas posições pagamos o primeiro quartil, ou a política é moderada, passiva ou agressiva, ou é relativamente passiva. Então, essas nomenclaturas todas refletem uma determinada posição dos salários daquela empresa em relação aos salários adotados, praticados pelo mercado. Quem lida com esse assunto também lida com a questão do orçamento, ou se conecta a ele, ou estuda, acompanha o crescimento médio dos salários, o crescimento médio da remuneração, o crescimento médio da folha de pagamento, ou qual é a porção de dinheiro que nós vamos guardar para mérito, para promoção e para outros movimentos da empresa. E vamos encontrar também quem lide com o orçamento para buscar que toda revisão do salário de alguém tenha a ver com ganhos de produtividade. Então, para que alguém tenha algum tipo de reajuste, é necessário que exista algum movimento na folha de pagamento que produza uma redução, e aí o ganho que se gera com aquela redução, em alguns lugares, esse ganho é o que vai ser colocado em jogo para distribuir para outras pessoas. Também vamos encontrar, dentro desse conjunto de ferramentas e instrumentos ligados à gestão dos salários, políticas de movimentação, política de promoção, política de reclassificação do cargo, concessão de mérito, antecipação, até mesmo os aumentos legais, tem as políticas de qual é o critério que normalmente é utilizado, se equaliza ou não após a aplicação de um instrumento legal, coisa e tal. Eu estou passando um pouco rápido por essas questões, porque o nosso foco é discutir o impacto dessa reforma em muitas dessas ferramentas que são utilizadas no nosso dia a dia. E também o benchmarking é uma ferramenta, é uma prática comum para quem lida com gestão de salários. É impossível alguém em qualquer canto do país não ter hoje um grupo de WhatsApp com 100, 200 pessoas para saber o que está acontecendo, o que estão fazendo, se há dificuldade, se há facilidade nessa ou naquela posição, que tipo de concessão ou de prática essa ou aquela empresa tem. E, em alguns casos, empresas americanas se conectam a outras empresas americanas, porque é uma prática, um modo de pensar mais ou menos comum. Empresas alemãs se conectam também aqui no Brasil entre si,
porque existem práticas que são comuns do país de origem dessas organizações. Então, o fato é que, no mundo privado, essas são algumas das ferramentas dos instrumentos de gestão de salários mais comuns do dia a dia. Provavelmente, mesmo uma empresa muito pequena vai lidar com todos eles, ou pelo menos com parte dessas ferramentas sobre as quais falamos aqui. Algumas que vão ter, talvez, um pouco mais de impacto nessa mudança, e é possível que outras não tenham muito impacto nessa discussão. Mas uma característica, particularmente das empresas privadas, que é o nosso foco aqui, é a dinâmica, é o ambiente dentro do qual essas organizações estão inseridas. Então, parte importante dessa análise sobre flexibilização que a legislação nova traz sobre ferramentas, em muitos casos, bate um pouco na diferença de velocidade. Então, no mundo das empresas privadas, acontece, principalmente das empresas de médio e grande porte, é comum o dia a dia ser repleto de fusão de empresas, aquisição de empresas, vender uma parte de uma empresa e ficar com a outra parte, ou expande a empresa e aí cargos são criados, estruturas são criadas para sustentar aquele crescimento. Em vários casos, há o movimento inverso, empresas que estão reduzindo os seus negócios, e aí tem redução de cargos, redução, eventualmente, de pessoas, revisão da estrutura que se tinha. Empresas que, às vezes, para reposicionar a marca, reposicionar determinados produtos, acabam precisando rever cargos, rever estrutura, rever políticas salariais. Empresas que simplesmente mudam a maneira de operar para atender melhor e de maneira mais eficaz um determinado mercado, ou porque a empresa está num ambiente de maior pressão sindical ou pressão interna dos próprios empregados ou dos próprios colaboradores. Em alguns casos, a simples prevalência de uma determinada profissão ou área do conhecimento já cria uma natural dificuldade. Então, empresas que têm uma quantidade muito grande de pessoas no cargo A ou na atividade A, elas têm naturalmente uma tensão maior em função da prevalência de um determinado profissional naquele tal ambiente. Ou seja, internamente ela já tem uma flexibilidade menor do que outras que não possuem essa prevalência de um determinado profissional na estrutura daquela empresa. E movimentos da concorrência, movimentos do mercado, intervenções do governo, facilidade, etc., criam movimentos. Mas por que eu estou mostrando essa tela aqui? Para tentar nos alinhar em relação a dentro de que ambiente a maioria das pessoas que lida com gestão de salários em empresas privadas está lidando. Está lidando permanentemente com esses movimentos de expande, de cresce, de reduz, de modifica. Então, quando alguém pensa em fusão de empresas, imaginem, nós tínhamos na empresa A um diretor de finanças, na empresa B um diretor de finanças, e agora na empresa que foi fundida, provavelmente vamos ter um só e precisamos encontrar um caminho, às vezes no amor, às vezes na dor, para essas pessoas que acabam não se encaixando naquela estrutura formal e vão eventualmente se encaixar em outras peças de um xadrez que está sendo ali dinamicamente criado para atender essa fusão da empresa A com a empresa B. Ou quando se cria ou se adquire uma empresa A compra a empresa B, provavelmente as políticas, as regras, os padrões de salário dessa empresa B, que foi comprada pela A, são diferentes, são naturalmente diferentes da empresa que adquiriu e, portanto, há uma mágica, há um trabalho gigantesco dos que lidam com esse assunto para encontrar um caminho que harmonize minimamente os salários e as regras e as práticas e as políticas e os direitos e as vantagens da empresa comprada em relação àquela empresa que comprou aquela outra. Esse é um mundo que boa parte ou a maioria de quem lida com o tema tem no seu dia a dia. Dificilmente um dia é igual ao outro, um mês é igual ao outro, dificilmente alguma coisa fica estática durante muito tempo. As próprias políticas, algumas políticas são naturalmente flexibilizadas para atender diferenças tão relevantes de situações
que vão aparecendo. Então, para quem não lida, para quem está aqui conosco ou está pela internet, para quem não lida muito com essa questão, vamos encontrar profissionais que estão agora debatendo sobre classificação dos cargos, ou categorias, ou grades, ou job grades para cargos, vão estar debatendo salários que foram pesquisados em algumas empresas, ou vão estar debatendo agora ajustamentos de curvas salariais. É uma expressão um pouco hermética para quem está fora desse universo. Está pensando lá em salários ou faixas salariais. Está pensando se a largura dessa faixa salarial deveria ser 20, 30, 40, o que uma empresa ganha ou perde quando tem faixas salariais mais longas ou mais curtas, ou se a empresa quer ter aquele modelo de bandas salariais com amplitudes ainda maiores, com 100, 150, 200% de amplitude salarial, ou se, quando comparado os salários daquela empresa com o mercado, se está exatamente uma coisa presa à outra, ou se a empresa está menor do que 100, significa dizer que paga um salário menor do que, em média, o mercado paga, ou quando a empresa tem uma outra posição aqui, pode indicar uma outra relação do salário daquela empresa com o salário do mercado. Provavelmente, quem lida com gestão de salários, olhando para a legislação que existia e para a legislação que mudou, fica pensando assim, olha, eu fazia um trabalho, o que agora eu tenho um pouco mais de conforto para fazer? Então ele encaixava lá cargos em classes, ele definia intervalo de pontuação para quando ele viesse avaliar os cargos por algum método, se o cargo cai numa certa pontuação, o cargo é classe tal. Aí ele pensa de que maneira, quantos steps, quantos degraus de uma escada ele vai criar, se a largura é comum para todos os cargos, variando de um determinado patamar até um outro patamar. Vamos encontrar também algumas organizações que definem as faixas salariais assim, olha, não sei se dá para enxergar daí, salário inicial ou salário de admissão. Vamos encontrar empresas que guardam aqueles salários iniciais de uma faixa para aquele indivíduo que está recém-contratado ou que foi recém-promovido. Vamos encontrar nessas empresas uma posição dos salários mais no centro da faixa salarial para as pessoas que atendem às expectativas, atendem ao desempenho que a empresa esperava que aquela pessoa tivesse. E dentro desse modelo vamos encontrar empresas também que guardam, que reservam um pedaço da faixa salarial para aqueles empregados que têm um desempenho superior, aqueles empregados que excedem seus desempenhos. Então nós vamos encontrar diferentes modelos de tabelas salariais, de progressão dos salários nas faixas, critério de alocação de pessoas nessas faixas. Então vamos encontrar uma classificação ou categoria, intervalo de ponto, cargo, um valor mínimo, um valor máximo, valores centrais e uma tentativa de estabelecer uma relação entre desempenho e crescimento dos salários. Em princípio, a regra é, quanto maior o desempenho, quanto mais alguém excede em seu desempenho, mais horizonte o indivíduo tem, mais possibilidades ele tem. E vamos encontrar empresas que têm um quadro guia para aumentos, dado uma certa posição na faixa, dado um certo desempenho, o percentual indicado, recomendado, é de X%. E a empresa adota ou não, adota quadros. Mas essa é uma outra ferramenta bastante comum, não só tabelas salariais com faixas comuns, mas também são comuns partes dessas faixas salariais direcionadas para pessoas em função de um determinado desempenho. Não quer dizer que alguém vai pegar o indivíduo e colocar magicamente numa dessas posições. Ao longo de um determinado período de tempo, ele vai caminhando e vai tendo como limite, ou um limite muito próximo, se alguém que foi contratado agora ou que tem um desempenho ainda, que há uma expectativa de que ele tenha um desempenho melhor e ele ainda não tem, ele vai continuar com salários por aqui. Alguém que atendeu às expectativas, o salário eventualmente caminha um pouco mais, mas também tem um limite. E um limite muito maior é o limite daquelas pessoas cujo desempenho seria excepcional e regularmente excepcional.
porque não bastaria ser excepcional num ano, ele jamais chegaria, como regra, naquela posição maior na estrutura aqui. Mas vamos encontrar também, como ferramenta, como instrumento de gestão de salários, uma coisa assim, olha, várias categorias ou classes ou grades, cargos associados a cada uma delas e tamanhos diferentes de faixas salariais, conforme o grau de complexidade dos cargos. E nós temos no Brasil, particularmente, um modelo assim. Quanto menor é o cargo, menor é a faixa salarial. Quanto maior é o cargo, maior tende a ser as faixas salariais no Brasil. Quanto menor é o cargo, maior é a concentração de cargos, de pessoas por cargo. Quanto maior é o cargo, menor é a concentração de pessoas por cargo. Quanto maior é o cargo, nós temos muito cargo para pouca pessoa. No caso dos cargos menores, nós temos muitas pessoas para menos cargos. Então, mais ou menos, essa é a referência. E um gestor que está lidando com salários, mais ou menos, pensa assim: eu preciso ter uma faixa salarial menor para os cargos menores, porque eu tenho muita gente nesses mesmos cargos. E quando a gente cresce na estrutura, temos menos pessoas por cargo, comparativamente às posições ou às classes menores. Mas essa é uma outra ferramenta também relativamente comum e que pode ou não estabelecer uma relação entre o desempenho, o potencial ou função crítica e caminhar com mais ou menor velocidade nessa tabela. E esse é um ponto que certamente atormenta o profissional de gestão de RH em particular, de maneira geral, e o profissional de gestão de salários em particular. São os debates associados à isonomia salarial, à igualdade salarial, a aspectos culturais até associados a esse assunto, o quanto por trás da palavra isonomia reflete uma ideia de tratar igual ou dar às pessoas a mesma oportunidade. É igualdade de oportunidade ou é igualdade de concessão ou de um aumento ou de uma coisa qualquer? Mas o fato é que esse é um assunto que sempre arrepia quem lida com o tema, sempre esbarra ou sempre está diante de uma reflexão que vai envolver se tem risco, se não tem risco, se vale a pena o risco e de que maneira podemos contorná-lo quando aplicável à ideia de risco. Aí tem lá o que diz, né? Todo mundo aqui domina o tal artigo que discute essa questão, o artigo 461, que diz lá que se as pessoas trabalham para o mesmo empregador na mesma localidade, elas deveriam receber igual salário, desde que não se houvesse, obviamente, nenhum tipo de distinção de gênero, nacionalidade ou idade, e desde que as pessoas, obviamente, tivessem a mesma produtividade e desenvolvessem o seu trabalho com a mesma perfeição técnica. Bom, estamos diante aqui de diversas questões relativamente, às vezes, subjetivas, né? Uma delas é o que é mesma localidade. Vamos ver juízes diferentes, entendendo a ideia de localidade também diferente. Uma unidade num bairro aqui da cidade do Rio de Janeiro e num outro bairro, a localidade é a mesma ou é a localidade diferente? A questão de mesma produtividade, nos trabalhos mais operacionais, até não é difícil. Alguém embala mais ou embala menos. Mas quando a gente foge desse trabalho mais operacional, repetitivo, de linha de produção, a gente já tem, às vezes, uma natural dificuldade. Quando a gente entra em mesma perfeição técnica, a gente, às vezes, esbarra ou caminha numa seara muito mais delicada. Eu estou olhando para algumas pessoas aqui, e algumas pessoas fazem assim, porque certamente vivem dessas questões ou sofrem, às vezes, com alguns debates associados a esse assunto. Diz também o seguinte, que essa diferença, se as pessoas tiverem mais de 2 anos na atividade, e durante muitas décadas ficamos em dúvida se é na empresa, se é no cargo, se é na atividade, mas, de qualquer maneira, se há um tempo de pelo menos 2 anos, as diferenças poderiam acontecer. E a legislação diz assim, nada disso aqui prevalece se você tiver um quadro de carreira, você pode ter
eventualmente, as suas regras. Então, você poderia fugir dessa discussão, segundo a legislação que nós tínhamos até então, se nós tivéssemos um quadro de carreira. Faltava explicar o que é exatamente um quadro de carreira, mas, de qualquer maneira, já avançamos aqui. Agora, esse quadro de carreira só vale em 2 circunstâncias, na lei que nós tínhamos até então. A primeira circunstância é se a antiguidade fosse um meio de progressão dos salários obrigatoriamente, ainda que alguém pudesse colocar na mesa também merecimento. E a legislação dizia, se você tiver o tal quadro de carreira, as pessoas precisam progredir com os seus salários nessa tal carreira, mas se foi por antiguidade agora, depois tem que alternar para merecimento, e se foi merecimento, depois tem que alternar para a antiguidade. Isso em 1943 talvez fizesse muito sentido, mas essa mesma regra vigorou até o dia 10 de novembro do ano passado, onde as movimentações salariais dependem do merecimento e também obrigatoriamente da antiguidade. E dependia de uma outra coisa, que esse quadro de carreiras tivesse também homologado no Ministério do Trabalho. Era uma outra exigência. Então, pelo entendimento que se tinha, eu ficaria muito preso a essas questões, mas poderia não ficar preso a essas questões, se eu aceitasse ficar preso a outras questões. Ou seja, para eu fugir um pouco dessa discussão, eu poderia ter o tal quadro de carreira, onde as pessoas pudessem crescer por antiguidade ou por merecimento, e desde que eu fornecesse ao Ministério do Trabalho, homologasse esse tal quadro de carreira, encaminhasse ao Ministério do Trabalho todas as descrições dos cargos, todos os requisitos dos cargos, todas as tabelas salariais, que toda provisão, toda vaga que abrisse, abrisse quase que um edital na empresa para que as pessoas se candidatassem, etc, etc. Obviamente que, para fugir deste problema, muitas organizações não queriam entrar num outro problema para fugir de um deles. E aí a tônica aqui, mas tinha que homologar para que a empresa pudesse criar uma regra que interessasse a ela, que tivesse a ver com os valores que ela tem, com o que ela julga relevante e importante, ela teria que homologar. E para homologar, ela tinha que seguir um determinado ritual. O ritual era, precisa admitir desde que seja nos cargos iniciais. Então, nós não poderíamos contratar alguém para um cargo de sênior naquela posição, porque o plano dizia que o sênior vai o pleno e o pleno vai o júnior, e o júnior é ocupado por uma posição que vem de fora. Muitas empresas talvez tenham conforto em algumas situações e tantas outras não gostariam de ficar amarradas a essa regra também. Teria que definir com clareza o conteúdo ocupacional de cada cargo. Parece simples aqui, mas também não é. Teria que ter uma igualdade pecuniária entre promoção por merecimento e antiguidade, ou seja, não poderia dar um percentual maior de aumento se fosse por merecimento e um percentual menor de aumento se fosse por antiguidade. Teria que ter igualdade pecuniária entre esses dois movimentos. Subordinação das promoções verticais à existência de vaga. Então, nós teríamos que ter um quadro com uma definição clara de quantas vagas nós temos por posição. A grande maioria das empresas privadas não tem um quadro dessa maneira e com essa rigidez, muito embora tenha, obviamente, mecanismo de controle de vaga, etc, etc. Acesso às progressões horizontais dentro de cada cargo. Então, cada cargo teria vários desdobramentos. O engenheiro 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. O engenheiro pleno, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. O engenheiro sênior, o 1 e o 2, ou o A, o B ou o C. Então, teriam regras que progride andando para cima, essa progressão vertical, e temos a progressão horizontal nessa regra também. Então, a progressão vertical, alternadamente por merecimento e antiguidade, como a gente comentou aqui, e a progressão horizontal dentro de cada cargo, em função de aspectos como produtividade, desempenho e perfeição técnica,
desde que não supere um prazo de 2 anos. Ou seja, no máximo, a cada 2 anos, pessoas teriam que ter uma revisão dos seus salários, ora por merecimento, ora por antiguidade, porque não era possível fugir da regra criada e homologada em 1943. Precisaria definir com clareza os critérios de avaliação e os critérios de desempate. Se 2 pessoas ficassem empatadas, vale o quê? Vale a mais velha? Vale a que tenha mais filho? Vale a que é casada em detrimento da que não é? Qual é o critério para desempatar na medida em que só tem uma vaga e 2 pessoas, pelas regras, poderiam se enquadrar naquela outra posição? E aí tem uma definição clara do que é reclassificar o cargo, do que é promover o indivíduo. Bom, isso já dá uma noção, eu imagino que a grande maioria que nos assiste aqui ou pela internet domina bem a dificuldade que se tinha até então de lidar com essas questões, por diversas razões. Uma delas por focar a antiguidade. Tem uma regra no serviço militar, aquela frase clássica de antiguidade é posto, mas eu ouço com frequência nas empresas privadas que nas empresas privadas a antiguidade não é posto. Existem, eventualmente, outras questões mais relevantes, mais importantes do que, eventualmente, a questão da antiguidade. E ter que admitir a antiguidade era sempre alguma coisa delicada. Mesmo que fugisse de um problema, caía no outro. E se tentasse fugir dos dois, caía também na antiguidade e caía na impossibilidade de prazos superiores a 2 anos para a revisão dos salários. Então, a gente imagina o quão difícil era pensar numa gestão de salários na perspectiva de risco zero, se é que é possível, ou era possível até então no Brasil, gerir pessoas e cumprir os ditames normais com risco zero, e, ao mesmo tempo, ter que seguir algo que não era simples, né? E aí, um determinado juiz escreveu uma coisa interessante, ele diz assim, olha, por que razão as empresas são obrigadas a homologar os seus planos de carreira no Ministério do Trabalho? Aí ele dizendo, olha, ela precisa homologar o tal quadro de carreira para evitar que a empresa cometa abuso. Então, nós temos mais ou menos 5.200.000 empresas no Brasil. Imaginem 5.200.000 empresas homologando os seus quadros de carreira e, certamente, o Ministério do Trabalho, que talvez nem exista na nova gestão, por tudo aquilo que a gente ouve comentar, ele teria como função evitar abusos, uma vez que o que o importa para fins de viabilizar a equiparação salarial é saber se aquele quadro de carreira daquela empresa prevê uma efetiva e uma eficaz forma de promover pessoas, ora por uma razão de desempenho, ora por uma razão de antiguidade. De modo que o Ministério do Trabalho, diante do plano ou do quadro de carreira aqui colocado, pudesse, então, neutralizar eventual situação que significasse discriminar alguém em detrimento de uma outra pessoa. Então, por não confiar que as empresas vão agir com minimamente lisura, o Ministério, então, criou essa regra de que só vale progressão dos cargos se ele tiver uma cópia disso, se ele tiver controle sobre tudo que a empresa desenvolveu para a progressão dos salários num determinado quadro de carreira. E aí a gente vê uma coisa mais ou menos assim. A legislação lá comentava até então de que uma certa preocupação se as pessoas fazem a mesma coisa, se fazem diferente, se fazer a mesma coisa com perfeição técnica diferente é fazer a mesma coisa ou é fazer diferente, mesmo fazendo a mesma coisa com diferente destreza. Elas fazem a mesma coisa ou fazem coisas... Produto final tem diferenças relevantes em relação a esse assunto. E produtividade do tempo. Mas, na realidade, o que estava por trás das regras que se tinha até então, o que estava por trás, a grande preocupação era não ferir, não ofender a dignidade humana, tentando tratar algumas pessoas de um jeito e outras pessoas de outro jeito. Vocês imaginem que, no início da década de 80, vocês todos são muito jovens,
eu fiz um trabalho numa organização e tinha uma estrutura salarial com a letra H e uma outra estrutura salarial com a letra M. E eu pensei, poxa, temos horistas e temos mensalistas aqui, como temos em várias organizações, particularmente no campo da indústria e particularmente no campo da indústria automotiva, hora e mês. Mas não parecia ser um valor hora, porque a gente às vezes reconhece o valor hora pelo tamanho dele, não é isso? Mas não, era mulher e homem. Então, vocês imaginam uma tabela salarial para mulher e uma tabela salarial nos mesmos cargos para homens. Ah, sim, o Faisal está aqui dizendo que hoje, para assegurar a diversidade, muitas empresas talvez tivessem mais tabelas ainda do que essa tabela dual que se tinha, eventualmente, em algumas organizações. Ora porque tinha tabela, e eu estou dando um caso real, ora porque não tinha tabela, mas a prática levava a decisões mais ou menos similares à presença dessas tabelas. Então, ferir certamente a dignidade humana era uma preocupação grande do legislador ao dizer que o Ministério do Trabalho deveria receber esses documentos, esse plano, esse quadro de carreira, e ele seria o fiel da balança, seria o guardião da dignidade, o guardião da não discriminação, evitar que promoções ou reclassificações ou aumentos por mérito tivessem contaminadas com preconceitos ou com discriminação explícita e que ferisse o senso de justiça. Que pessoas talvez menos capacitadas e talvez mais merecedoras fossem preteridas por outras pessoas. E era o que se tinha. Por outro lado, nós temos as empresas com uma quantidade gigantesca de necessidade de ter uma estrutura salarial e ter práticas que facilitem a atração, captação, retenção de pessoas. Pessoas, empresas que têm diferentes percepções sobre o que seja desempenho na área A, na área B, na área C, ou pessoas que desenvolvem, como eu comentei aqui, as funções críticas. Eventualmente não são as pessoas de maior desempenho e não são as pessoas com potencial para ocupar posições maiores, mas são pessoas cujo trabalho não é fácil encontrar e nós, empresa, levamos tempo e gastamos dinheiro para formar aquele profissional. Ou porque nós estamos lidando com alguém que está no plano de sucessão. E aí temos gente no plano de sucessão de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Então tem hora que estamos fazendo movimentos com aquela pessoa, mas que não é claro o movimento que fazemos com aquela pessoa para todo mundo. Mas tem um plano para aquela pessoa especificamente. Por isso que nós criamos um cargo para ela, por isso que nós viabilizamos uma alternativa para essa ou para aquela situação de salários, ou porque a empresa precisa fazer, às vezes, movimentos para algum grupo que não é o movimento para outros grupos, precisa, eventualmente, ser mais competitivo externamente para algumas posições e não para outras posições, ou porque o tal potencial sobre o qual falamos, ou o desempenho sobre o qual falamos, ou porque simplesmente a empresa acredita naquele momento que pessoas que são esforçadas, que se dedicam, deveriam ser contempladas com alguma coisa, ou porque geram resultados e o resultado que as pessoas geram já são suficientes para pagar aquele aumento, aquela alteração daquelas pessoas. Então, o que a gente está aqui tentando refletir é que nós temos, de um lado, uma demanda por movimento, uma demanda por mudança, uma demanda por muitas situações que aparecem no cotidiano e que exigem caminhos alternativos, e, do outro lado, coisas que nos levam a uma coisa meio estática, com um movimento menor. Porque nós não colocamos aqui a discussão sobre direito adquirido. Vamos encontrar algumas organizações que não são, na maioria das vezes, organizações privadas, que aquele cargo já foi extinto, mas enquanto tiver um ocupante ali, o cargo precisa continuar existindo, mesmo que não tenha mais qualquer significado para aquela organização, é direito adquirido. Ou um cargo deixou de existir naquela carreira,
mas enquanto tiver alguém que pode vir a ocupar aquele cargo não poderá ser extinto. Nas empresas, de maneira geral, nas empresas privadas, essas situações não vão acontecer, ou vão, se elas acontecerem, é um ponto fora da curva acontecer, porque soluções muito mais rápidas vão ser dadas. As estruturas de cargos vão se movimentar muito rapidamente para atender às reestruturações, às fusões, às aquisições. Esses movimentos, às vezes, são vistos como uma loucura para quem está de fora, mas é o dia a dia comum de quem lida com esse tipo de negócio. E como o Léo comentou mais cedo, são duas questões bastante sensíveis. A primeira questão é o salário, né? Dizem que o bolso é a parte mais sensível do corpo humano, não é isso? Que tem uma frase assim. E a outra questão, não menos importante, e às vezes mais importante do que o salário, tida até como um salário psicológico, é o cargo das pessoas. Vocês certamente dominam bem o que eu estou dizendo. O cargo, se não for às vezes bonito, se não tiver uma pompa, pode até ter um aumento de 3%, mas se não guardar nele alguma coisa que tenha simbolismos em algumas organizações, o indivíduo não se satisfaz, porque o cargo tem o seu efeito de ser um salário psicológico, um salário emocional. Então, veja, quem lida com gestão de salários lida com cargo e lida com dois elementos muito sensíveis. Duas pessoas se encontram na rua, e aí você está onde? Eu estou ali. E aí está fazendo o quê? O indivíduo vai inventar um cargo para ele, se o cargo não for bonito, ele vai inventar um cargo para ele. Ele vai dar nomes que não existem. Às vezes não é nem para criar um glamour, não. Às vezes é para ficar mais fácil entender. O amigo dele entender rapidamente o que ele faz, o que ele está dizendo, a posição que ele tem. Mas então nós temos, de um lado, uma demanda bastante grande, e não é grande comum a todos. Quem diz assim, a empresa tal tem um plano de cargo, você vai encontrar lá 2, 3, 4 diferentes planos de cargos e salários. Você vai encontrar lá diferentes tabelas salariais, diferentes lugares do país, às vezes com diferentes critérios, diferentes políticas. Às vezes uma política agressiva para um cargo, para uma posição, e uma política menos agressiva ou passiva ou moderada para outras posições. Ou seja, olhando de fora, parece que tudo se movimenta igual. Ou tudo cresce igual, ou tudo decresce igual. Mas o que torna complexo é que existem movimentos diferentes em setores, em departamentos, em negócios. Estamos dentro de um único caldeirão, e esse caldeirão cozinha muitas coisas diferentes dentro dele. E algumas coisas estão ali guardadas, não vão ser mexidas naquele momento. Então esse é um pouco o dia a dia, o universo. E vamos agora, então, entrar no que mudou. Então a gente já mais ou menos compreendeu, claro, para a maioria aqui já lida fortemente com esse assunto, já domina bem esse tema, que nós temos uma legislação que cria um impacto importante, na medida em que o discurso do desempenho associado ao crescimento do salário esbarra ou esbarrava em algumas questões relevantes, como a gente viu aqui. O que a gente também viu aqui é que a legislação sugere algo estático, algo que não se movimenta, diante de necessidades de algumas empresas do movimento permanente. Parar é a morte, não fazer nada é a morte. A empresa A se fundiu com a empresa B. Amanhã já temos que ter plano para reenquadrar todo mundo, para repensar os cargos, os títulos, refazer. Soluções vão ter que ser dadas. E às vezes são as melhores soluções que podíamos dar para aquele assunto. Quando o governo deixa. Assim, o fato é comprometidas. Eu estou dizendo no caso em que o governo fica para decidir se as empresas podem se fundir ou não, enquanto isso elas ficam paralisadas em suas estruturas. E aí citei o caso da Boeing e da Embraer. Então o caso da Embraer é uma empresa que o governo, muito embora ou detém ou não detém o controle maior, ele tem uma ação ouro lá, uma golden share, que dá a ele um direito de
tomar decisões sobre aquela organização e, portanto, é uma empresa que tem um controlador importante e diferente. Mas, fugindo desse mundo, dessas empresas que têm algum tipo de controle estatal ou controle do governo, as demais precisarão encontrar soluções para todos esses problemas no dia seguinte e não dará para esperar e, a despeito disto ou daquilo, buscará soluções para essas questões. Então, esse é um item que mudou, né? Diz assim: as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação, ou seja, essas relações poderão ser reguladas por outros caminhos, desde que, obviamente, isso não fira nada que signifique proteger o trabalho, algo que não possa ser mexido, que isso, eventualmente, não fira, em algumas situações, contratos coletivos que foram ali gerados e, eventualmente, quando aplicável, algum tipo de decisão que não possa esbarrar em algum tipo de mudança. Mas já é uma salvaguarda interessante que se reforça a partir de agora. E aí diz assim, olha, a livre estipulação aí aplica-se a várias questões com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos. Quando o indivíduo ganhar 2 vezes o máximo, o teto previdenciário, hoje R$ 5.645, 2 vezes 5.645, e quando ele tiver questionável, às vezes, o tal diploma de nível superior, que em um determinado ponto da mudança aparece o diploma e em outro ponto da mudança o diploma não aparece. Ou seja, aquele indivíduo que tem um padrão de salários tipicamente diferente, olhando a hierarquia de salários do Brasil, alguém com 2 vezes o teto previdenciário é alguém que tem um salário, junto com ele, 3%, 2% da população brasileira. Então, ou seja, existe um grupo pequeno ainda, mas é um grupo que existe e em muitas organizações. Existir esse grupo já cria uma flexibilidade. Quão flexibilidade isso pode criar é uma outra discussão. Até onde essa flexibilidade pode ajudar. E a legislação criou uma figura. Durante muito tempo nós dizíamos assim: todo empregado é hipossuficiente, não é isso? Todo empregado é hipossuficiente na relação com o empregador, a empresa é maior do que ele, logo ele estará vulnerável, frágil. Agora, esse item cria uma figura chamada o hipersuficiente. Aquele indivíduo cujo cargo, provavelmente o cargo, mas cujo padrão de salários e, eventualmente, o tal diploma, que às vezes aparece e às vezes não aparece, dá a esse indivíduo uma capacidade, eventualmente, de legislar, se a gente pode colocar assim, ou de tomar decisões sobre ele. Porque até então não importava o salário, aquelas pessoas eram sempre e exclusivamente representadas por uma entidade sindical. Então já se criou alguma flexibilidade aqui. Alguém pode perguntar, mas até qual é o limite dessa flexibilidade? Eu não saberia dizer. Em que situação poderíamos utilizar? Certamente a gente está ainda testando se esse entendimento é assim mesmo. Não sabemos, por exemplo, se a partir de janeiro a reforma aprovada vai ser reformada também, de novo, se uma nova mudança vai acontecer. O fato é que criamos pela primeira vez uma figura admitindo que uma pessoa, um trabalhador, alguém com notório saber, alguém com determinado padrão de salários, não é hipossuficiente para qualquer coisa. Não é necessariamente a parte mais frágil daquela relação, necessariamente. Claro, muita gente aqui pode ter visões diferentes sobre esse assunto, mas é um item que mudou em relação ao que nós tínhamos até então. Até então, R$100 mil de salários ou R$954 de salário dava ao indivíduo a mesma liberdade, nenhuma. Agora nós já temos uma salvaguarda que talvez possa funcionar como algum tipo de flexibilidade. Também diz assim, aquilo que foi colocado neste artigo não prevalecerão quando o empregado lá, o artigo 461, aquele que fala de
para todo trabalhador ligado ao mesmo empregador, na mesma localidade, cuja diferença de tempo não é superior a isso. Você lembra disso? Funções iguais, salários iguais, desde que tenha a mesma perfeição técnica e a mesma produtividade. Aqui diz o seguinte agora, esses itens não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira, aquele tal quadro que a gente imagina como talvez fosse, ou adotar, por meio de uma norma interna da empresa ou de uma negociação que envolva a entidade sindical, plano de cargo de salários. Então, por aqui fica mais ou menos tácito, se não explícito, de que o quadro de carreira é diferente de plano de cargo de salários, uma vez que existe a figura do ou um quadro de carreira ou um plano de cargo de salários. Então, provavelmente, até então nós não tínhamos essa expressão na legislação de 1943, que era a CLT de anteontem, nós não tínhamos essa expressão plano de cargo de salário, só tínhamos a figura do quadro de carreira. E agora a nova norma diz que ou é uma coisa, mas pode adotar uma outra e pode utilizar a norma da empresa, a norma interna da empresa para homologar, para decidir sobre os planos de cargo de salário. E alguém vai me dizer, sim, Marcelino, essa norma coloca no colo da empresa, dá à empresa a liberdade de ter o seu plano, não dependendo mais de homologação em lugar nenhum. O que significa isso na prática? Ela continuará dando a mesma velocidade que dava até então e se resguarda com essa necessidade de velocidade, ou esse tal plano, em algum momento, alguém vai exigir que ele tenha um formato ainda muito próximo dos formatos que existiam até então. Então, nós não sabemos a extensão do que isso significa, ou vai significar a partir de janeiro, não pela vigência da norma, mas pela presença de um outro governo. Mas é possível agora, e a gente já tem acompanhado alguma coisa, empresas já se encorajam para criar, pelo menos para os cargos mais visíveis, para as entidades sindicais, por exemplo, instrumentos mais fundamentados no desempenho e com regras mais adequadas àquilo que aquela empresa entende que é mais adequado. Dispensada qualquer forma de homologação ou de registro em órgão público. Então, essa é uma mudança expressiva, duas mudanças aqui expressivas. A primeira, aliás, três talvez. A primeira é que agora fica claro que quadro de carreira é diferente de plano de cargo de salários, mas que você pode fazer as duas coisas ou pode escolher um desses dois modelos. A segunda questão é que uma empresa é livre para, de acordo com as suas próprias normas, definir. Não é ela que define quanto ela quer pagar, não é ela que define as suas políticas de salário, não é ela que define na prática os meios, as formas de progressão dos salários, pronto. Ela vai colocar isso tudo no papel, essas regras todas colocadas no papel, e a partir daí ela já tem a tal proteção que a legislação anterior dizia, que só era possível ter alguma proteção se, somente se, houvesse o quadro de carreira, houvesse a homologação e utilizássemos a figura do merecimento atrelado à questão da antiguidade. Então, dispensada aqui é uma terceira mudança importante. Não é necessário mais submeter a ninguém, a nenhuma entidade pública. E aqui diz o seguinte, que as promoções poderão ser feitas por merecimento e por antiguidade, para não dizer que essa regra foi totalmente mudada, mas ou apenas por um desses dois critérios. E essa é uma mudança expressiva. Até então, não se admitia a possibilidade de uma progressão que não fosse alternadamente ou por merecimento ou por antiguidade. Então, aqui podemos utilizar os dois, ou podemos utilizar apenas um desses critérios em cada categoria, em cada plano, em cada agrupamento de cargos que nós viéssemos a criar. Essa é uma outra mudança bastante expressiva, essa não necessidade de homologar externamente, talvez dê mais velocidade, talvez permita mais velocidade, provavelmente isso vai nos ajudar bastante. Bom, diz aqui, num outro lugar,
que uma convenção coletiva, um acordo coletivo tem prevalência sobre a lei, e num outro item diz também que o acordo coletivo tem prevalência sobre as convenções coletivas. Ou seja, aquilo que for particular daquela empresa vale mais do que aquilo que for para a categoria como um todo. E, em alguns casos, aqueles que são hipersuficientes, aquilo ainda prevalece o que foi fechado com ele, e não especificamente aquele acordo que vale para a empresa como um todo. Então, a gente está, em alguma medida, colocando muito mais negociação na mesa, talvez colocando muito mais transparência na mesa, talvez menos tutelados pelo Estado do que vimos até então. Ora porque o Estado tem preocupações mais relevantes e ora porque o Estado não consegue dar conta nem daquilo que lhe cabe sozinho. Então essa é uma outra mudança. Essas convenções valem desde que elas não firam alguma coisa que não pode mudar. Só se pode mudar o que não pode mudar, obviamente, não pode ser mudado. E aí o plano de cargos e salários agora vai identificar, e é uma outra dúvida também, aquela questão de esse cargo é um cargo de confiança? Vocês se lembram, a maioria aqui se lembra o que dizia a norma que nós tínhamos até então. Se o indivíduo ocupa um cargo de confiança, é porque ele substitui a figura do empregador. Ou seja, ele tem um direito, ele tem um poder de demitir e o poder de contratar. Somente nesses casos, a tal hora extra ou outras questões poderiam ser exigidas. Mas se o indivíduo tivesse o poder do empregador, se ele pudesse substituir o empregador, é porque ele era uma função de confiança e ele nem teria hora extra, nem teria faltas e atrasos. Então, agora é possível identificar, muito embora não esteja claro, como vamos identificar um cargo que tenha função de confiança. Veja, nós não podemos querer tudo, e muito menos tudo, de uma vez só. Mas eu acho que já, para quem lida com gestão, quando eu estou colocando nós, eu estou fazendo a leitura daquele indivíduo que lida com gestão de salários. É aquele que clama, às vezes, por alguma liberdade um pouco maior para ter ferramentas, usar ferramentas. Obviamente, é nessa perspectiva que eu estou colocando. Não é muito claro quando é que eu direi de que maneira a gente consegue identificar que esse cargo é de confiança e, eventualmente, aquele não é. Se o título já seria por si só necessário, se teríamos que colocar alguma coisa que pudesse, na descrição, ou em algum documento, ou numa lista. Então, é uma dúvida do que vamos fazer, mas só o fato de eliminarmos essa discussão, talvez, poderemos abrir aqui a discussão, não é o foco, mas pró e contra, o que se ganha, o que se... A gente não está aqui discutindo se o trabalhador ganha, se o trabalhador perde, por que ângulo ganha ou perde. E sim tentando mostrar que a mudança que aconteceu vai criar mais flexibilidade a algumas empresas e, particularmente, a quem lida especificamente com gestão de salários. Então, plano de cargos, salários e funções compatíveis com as condições, etc., etc., bem como a tal identificação daquilo que se enquadra e daquilo que não se enquadra. Uma vez que essa discussão, se aquele indivíduo com aquele cargo ocupa ou não um cargo de confiança, essa discussão tenderia a diminuir, tenderia a acabar. Espero que seja bom, ou espero que facilite, espero que isso represente alguma coisa relevante para a maioria das empresas. Um outro ponto que não tem a ver diretamente com salário, mas tem a ver indiretamente com salário, e também não vou entrar na discussão do que ganha, que perde, o que ganha, o que perde, só compreendendo que a mudança em si é essa, e é uma mudança significativa, e muito embora não tenha a ver diretamente com salário, afeta salário ou afeta decisões sobre salário. E em que extensão afetará as decisões sobre salário? Estamos vendo devagarinho, em que medida. Diz assim, olha, as importâncias, os pagamentos, o dinheiro, ainda que habitual, pago na forma de premiar pessoas que se excederam em determinado desempenho ou em resultados, esses valores não se incorporam ao contrato de trabalho e nem se constituem base de encargo trabalhista e previdenciário. De novo, não estou fazendo nenhum julgamento do que perde, de quem perde, porque perde, só mostrando que essa regra, colocada dessa maneira, muda muito e muda muita coisa. Já
Tem muitas organizações que já estão preparando seus programas de bônus para que, eventualmente, se enquadre perfeitamente aqui. Estão com medo? Estão com medo. O volume de recursos é alto, é. Uma interpretação diferente de alguém poderia criar um embaraço? Poderia. Tem hora que não basta a parte trabalhista, às vezes, mexer. Se a parte previdenciária não raciocinar na mesma perspectiva, e em alguns momentos, um caminha numa direção e o outro pode caminhar numa outra direção. Não é isso? A parte previdenciária pode dizer o seguinte: sim, a parte trabalhista decidiu que não tem encargo trabalhista, mas eu quero a minha parte. E essa parte é expressiva. Mas já vejo movimentos por todo o Brasil de rever determinados programas que poderiam estar aqui e gozar dessa diferença. Uma mudança importante que aconteceu e que afeta fortemente quem lida com remuneração é o fim da ultratividade. Imagino que aqui, pelo menos a maioria, já tenha ouvido falar na ultratividade. E esse item aqui tem um item que tem esse termo aqui, olha, não se incorporam ao contrato de trabalho. Não se incorporam ao contrato de trabalho. O que isso significa? O que a ideia da ultratividade definia? Que mesmo que não se negociasse mais aquele item, o fato daquele item já ter sido concedido a determinado período de tempo, aquilo já fazia parte do contrato de trabalho daquele funcionário. Ainda que aquilo não fosse objeto de concessão espontânea da empresa, ainda que aquilo ali tivesse sido objeto de um acordo, de uma convenção. O que isso aqui está dizendo é que, em nenhuma situação, isto se incorpora. Em nenhuma situação. Nem mesmo aquela gratificação por função de confiança, o item que eu falei anterior, nem mesmo ele agora. Havia também um entendimento que um prazo superior a um determinado número de anos, aquele valor deveria ser incorporado ao salário do indivíduo se ele perdesse essa condição. Então, essa é uma outra facilidade. Insisto, não julgando aqui se isso é, para alguém, algum tipo de perda. Então, não se incorpora. E por que eu quis dizer que essa decisão não é diretamente associada a salário, mas ela tem muito a ver com o salário? Por quê? Porque hoje não se pensa mais na figura do salário, e todos aqui dominam bem, isoladamente. O salário é um elemento, entretanto, é um elemento importantíssimo, como a gente viu aqui, essencial, como a gente viu também, mas é um elemento que se conjuga com vários outros elementos. Então, tem hora que a decisão sobre o salário depende de uma decisão sobre prêmio, depende de uma decisão sobre remuneração variável, depende de uma decisão sobre bonificações. Existem empresas que vão ter uma política de remuneração agressiva e uma política de salários passiva, porque ela pretende, no pacote, se posicionar de um jeito, mas na parte chamada salário, se posicionar de outro. Então, isto aqui cria uma liberdade que até então não se tinha no mundo da gestão dos programas de remuneração. É a liberdade de criar um programa que, independentemente do tempo, ele não gera a figura do direito adquirido, ele não será utilizado para ser incorporado, nem mesmo a gratificação de função de confiança, quando adotada ou quando aplicada por alguém ou por alguma organização. Então, nós temos aqui um certo resumo do que a gente aqui discutiu, em linha com aquela discussão, com aquele item principal. Reflexão sobre o eventual impacto, ou sobre o impacto das mudanças na legislação que entraram em vigor no dia 11 de novembro do ano passado, sobre a gestão de salários no Brasil, ou sobre especificamente salários, mas que afetam também a remuneração como um todo. Esse primeiro ponto de reflexão é se teremos ou não novas reformas e se teremos ou não novas mudanças. A vigorar a regra anterior e o padrão que se tinha até então, o outro candidato traria mudanças de reverter as mudanças que foram homologadas agora recentemente. O novo governo tem, pelo menos como discurso, de ampliar as reformas que foram feitas até então. Mas, independentemente de ampliar ou não, o que foi feito já traz mudanças interessantes e já traz, por si só, flexibilidade grande ali.
Um ponto que foi importante é validar que o plano de cargo de salários criado pela empresa, com o mínimo de consistência, obviamente, ele tem validade, não necessitando homologar em lugar nenhum, não teria mais a interferência do Ministério do Trabalho nessas questões. Você queria fundir um cargo A com um cargo B, tinha que levar o Ministério do Trabalho. Você queria rever isso para as raras empresas que fizeram a homologação. E eu conheci, lidando há quase 40 anos em gestão de RH, uma única empresa que fez isso, uma empresa privada, e depois se arrependeu porque os trâmites são muito difíceis. O plano de carreira ou o quadro de carreira ficou claro que é diferente, mas que os dois podem ser instrumentos igualmente utilizados. Uma discussão importante é se o plano de cargo de salários precisa ter estabilidade, precisa ter uma relativa estabilidade, ou se ele pode ser dinâmico na proporção e da necessidade que aquela organização queira. Vai ficar claro já de que maneira a gente identifica que esse é um cargo de confiança e, por essa razão, aquele indivíduo tem uma autonomia assim, um assado, e aquele outro que parece não tem ou não é. Essa é uma outra questão que parece dolorosa, mas é particularmente, às vezes, importante. E eu não vou avaliar aqui o que é bom, o que é ruim, mas sim a mudança de regra de reversão ao cargo anterior com menos dificuldade do que eventualmente se tinha até então. Eu falei aqui de fusão, de aquisição, etc., etc. E tem hora que reverter alguém para um cargo anterior, alguém que foi colocado no tal cargo de confiança, agora fica mais fácil essa mudança. Não incorporação de premiação, independentemente do tempo que aquela premiação durar. Não incorporar isto. Usar as regras e as réguas de merecimento, independentemente das discussões sobre antiguidade. A empresa poderá banir a questão da antiguidade aqui. A figura do hipersuficiente. Marcelino, mas é um grupo pequeno. Mas ainda assim é um grupo que às vezes merece uma atenção especial, e essa hipersuficiência talvez dê uma facilidade para algumas questões ligadas a esse grupo, que em muitas organizações tem um cuidado, tem um tratamento diferente. Uma outra questão dolorosa é porque nós tínhamos um princípio chamado o princípio da irredutibilidade dos salários. E esse princípio só era questionado com uma outra ideia. Pode haver redução dos salários desde que existe uma redução concomitante de carga horária. A regra mudou. Pode mudar uma coisa sem mudar a outra. Nesse sentido, pode haver redução dos salários sem haver redução da carga horária. É algo que está escrito na regra e é o que a gente já vê alguma coisa sendo especulada, sendo discutida. Claro, tem uma contrapartida aqui, mas, de qualquer maneira, é um texto diferente do texto que se tinha e, aparentemente, o novo governo, a partir de janeiro, talvez reforce, banque, sustente algumas dessas mudanças. Ou talvez empresas se encorajem, com um novo contexto, se encorajem em algum tipo de mudança mais expressiva a partir das mudanças que nós estamos vendo aqui. E, então, essa redução dos salários. É claro que não é remédio para qualquer coisa, mas em determinadas situações pode ser um comprimido temporário e importante em alguns momentos. E um outro item interessante, olhando na perspectiva do gestor de RH ou do gestor de remuneração, que lida com duas questões delicadas, uma figura do cargo, outra figura do salário, que lida com aspecto subjetivo chamado merecimento ou desempenho, ou o que é ou não é paradigma, isonomia, equiparação, coisas assim, tem um outro elemento que não tem diretamente relação com o salário, mas que pode afetar, pode desonerar um pouco, que é o custo para uma reclamação trabalhista hoje, comparado com o custo da reclamação que se tinha até então. A gente já acompanha os dados do STF, já houve uma redução expressiva ano a ano, esse ano de 2018, em relação ao ano anterior,
do número de reclamações movidas contra as empresas. E um do diagnóstico que se faz, um deles é que o custo para reclamar agora é maior e o risco de eu reclamar pedindo um dinheiro é o risco de eu acabar tendo que pagar ao outro lado, porque alguém pode entender que eu fui um litigante de má fé e por essa razão estou pedindo algo que eu não tenho direito. Então, se eu tivesse que resumir aqui nas minhas reflexões, nas minhas limitações para enxergar o que mudou e o eventual impacto do que mudou no dia a dia de quem lida com esse assunto, eu chamaria a atenção desses pontos aqui colocados. Bom, para fechar, esse é o meu WhatsApp, esse é o meu e-mail. Se alguém tiver LinkedIn e se julgar conveniente me adicionar, estamos aqui. E para quem não conhece, eu tenho 5 livros voltados à gestão de recursos humanos e tem um livro de 400 páginas chamado Gestão de Programas de Remuneração e que é um livro que traz, para quem lida com esse assunto, todos os mecanismos de remuneração que são utilizados no Brasil estão nesse livro. Inclusive remuneração das pessoas que não são mais empregados daquela empresa, inclusive remuneração das pessoas que são contratadas e precisamos dar um hiring bônus para que elas venham trabalhar nas nossas empresas. Então, os mecanismos de remuneração direta e indireta, de curto prazo e de longo prazo, estão nesse livro. E é um pouco desse livro que eu trouxe um pouco dessa reflexão que a gente fez aqui naquelas ferramentas colocadas lá atrás. E eu agora abro aqui a discussão e críticas e observações e comentários e dúvidas. E eu também vou colocar depois as minhas dúvidas e vão fazer também as minhas perguntas. Alguém gostaria de compartilhar? Nós temos aqui mais um microfone. O microfone é importante porque nós temos muitas pessoas que nos assistem pela internet. Então, ouvir vocês é importante para quem não está fisicamente aqui. Ou alguma consideração que alguém queira fazer, alguma ressalva que alguém queira fazer. Fiquem à vontade, falem agora ou se calem. Estou brincando. Vocês podem me achar ou pelo WhatsApp, ou pelo LinkedIn, ou pelo e-mail. Não? Isso chama-se fogo amigo, quando alguém que está muito próximo assim combinou diferente. Vai, Faisal. Não, são dúvidas que a gente tem dentro do meio acadêmico e no meio empresarial, né? Até quanto dessa reforma vai efetivamente auxiliar as empresas. Isso aí é um momento, como você disse, de grande reflexão que a gente tem que fazer. E quanto ainda os sindicatos que estão perdendo força, poder, vão se movimentar e vão interferir nesse modelo, né? Por enquanto, a gente não tem ainda histórico dessa situação. Então, mas são pontos ainda para que a gente possa refletir. Claro, claro. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa muito otimista. Eu acho que usar uma norma legal de 1943 no século XXI e no ano 2018 era, no mínimo, necessário que nós passássemos algum paninho com algum lustramóveis, porque são regras muito antigas. A gente até pode aqui debater se elas são justas ou não. Provavelmente nós não teríamos condição de debater se elas são aplicáveis a esse momento ou não. Cada um de nós aqui, se colocar na posição de um empregador, vai se assustar com algumas das regras que nós tínhamos até então. Qualquer um que basta se pensar meia hora como empregador, meia hora como empreendedor. Então, a minha visão é que estamos diante de um movimento que talvez só caminhe para frente. Algum tipo de modernização das relações de trabalho que vão além dessa norma. Faisal comentou aqui sobre não ter mais a contribuição sindical obrigatória. Muito embora ela não deixou de existir, ela só deixou de ser obrigatória. E deixou de ser obrigatória na perspectiva da lei, porque ela pode, através de um acordo ou de uma convenção coletiva, tornar-se, aspas, obrigatória para os colaboradores daquela organização. De qualquer maneira, o que a gente vê pelo Brasil inteiro são muitas demissões nas entidades sindicais em vários lugares do país, muitas demissões. A própria CUT, uma matéria recente sobre a necessidade da CUT ficar
de algumas centrais sindicais ficarem menores do que eram até então, porque a verba, que era uma verba bastante expressiva, não tem mais o mesmo tamanho que tinha. Isso, que num primeiro momento pode ser uma crise, o meu sentimento é que virará uma oportunidade muito grande. Provavelmente, negociadores mais sérios do que muitos que estão aí talvez surjam, entidades sindicais efetivamente sérias que existem, provavelmente terão mais força agora do que talvez tivessem até então, numa proliferação em alguns lugares absurda, a ponto de nós termos, não vou dizer em que estado, mas é um estado onde tivemos 4 governadores presos, onde nós temos um sindicato do etc. Se vocês colocarem aí no Google, sindicato do etc. O que significa isso? Se ninguém se enquadrar em lugar nenhum, se enquadra aqui. Se você andar pela Rio Branco e não conseguir homologar na regra que se tinha até então, de ter que homologar a partir de um determinado tempo na entidade sindical, se você não conseguir, venha para cá. Se você criou um cargo novo que não tem uma categoria, venha para cá. Eu estou dizendo, usando esse termo, sindicato do etc., é exatamente assim que a entidade se colocou, de maneira meio jocosa, mas vocês podem encontrar aí com facilidade no Google, sindicato, etc. Provavelmente, um dia de salário do mês de março de todo trabalhador tem um peso bastante relevante. Muitas coisas não sérias nós temos espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, minha perspectiva é que muitos casos, muitos sindicatos vão desaparecer e outros tantos talvez vão se fortalecer. Talvez algumas sindicais não vão sobreviver e talvez outras sejam ainda melhores e maiores do que são, na minha perspectiva. O movimento que eu vejo é de não retroceder mais. Demos um passo dificílimo. Muitas das questões colocadas aqui, imagina para quanta gente na veia corre aquela norma, aquela regra. Tem gente apaixonadíssima por todas essas regras. E quantas pessoas também se beneficiam dessas regras, às vezes confusas, subjetivas, tortuosas? É possível que algumas dessas pessoas, muitas pessoas tenham talvez interesse ou tivessem interesse em manter determinadas regras. Eu sou muito otimista, vejo com muito bons olhos a maioria das regras colocadas aqui. Acho que uma delas talvez não se sustente durante muito tempo, mas, de qualquer maneira, eu vejo com bons olhos e acho que a gente está num caminho certo. Digo assim, é o remédio necessário. Vamos ver em que dose e só... E isso é verdade. O que vai mudar efetivamente no nosso dia a dia está muito também nas nossas mãos, na capacidade criativa que a gente tem, numa certa dose de ousadia que algumas organizações terão para lidar com essa questão. Por favor. Oi, Marcelino. A modernização da legislação trabalhista é absolutamente fundamental. E uma expectativa dessa modernização era a ampliação dos postos de trabalho. Qual a tua percepção sobre os efeitos do mercado de trabalho? E outro aspecto que eu queria trazer para comentário é tua opinião sobre o mecanismo de trabalho intermitente, especialmente sobre o desafio de estabelecer remuneração e políticas salariais para esse tipo de esse novo mecanismo de trabalho introduzido. Então, veja, problemas complexos certamente vão exigir soluções igualmente complexas. Algumas talvez a gente consiga visualizar e outros tantos itens a gente vai aprendendo na medida em que a gente vai trocando o pneu do carro com um carro em movimento. É um pouco do que vai acontecer em vários casos. No primeiro item, sobre influenciar essas mudanças, influenciarem na contratação de pessoas, eu tenho uma visão bastante favorável. Agora, por outro lado, existe um outro argumento também. Até uns anos atrás, nós chegamos ao menor índice de desemprego, 4,3%, com todas essas regras sobre as quais falamos aqui. Claro, tínhamos ainda um custo Brasil, chamado custo Brasil, ainda elevadíssimo, mas nós não tínhamos 14 milhões de pessoas desempregadas e chegamos a um índice europeu de país
muito desenvolvido, 4,3%, com todas essas regras. Então vamos encontrar quem diga que essas regras, por si sós, não vão nos ajudar. Eu tenho uma visão bastante favorável porque muitas dessas mudanças talvez encorajem pessoas, talvez simplifiquem processos, vão criar marco, como se fosse um marco regulatório. Para quem lida aqui com remuneração, era assim: aquilo que você concede com habitualidade tem natureza salarial e se incorpora, blá, 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 ao contrato de trabalho. Assim, o que é habitualidade? Pronto, aí já caímos no problema, numa vala do que é habitualidade. São 3 meses, 4 meses, 1 ano, 5 anos. O que é exatamente habitual? O que é que se enquadra, o que é que não se enquadra? Outra, se uma negociação tem vigência de 1 ano, aquilo que eu combinei contigo só deve valer por 1 ano. Mas a ideia da ultratividade diz que enquanto nós não negociarmos nada diferente, ficam valendo as regras que nós negociamos eventualmente há 5 anos atrás. Então isso essa regra já mudou nessa mudança. Então eu sou favorável, eu acho que a gente vai ter impacto, se não no primeiro momento na contratação de pessoas, mas certamente tenhamos mais facilidade para lidar com diversas questões associadas a esse assunto. O custo Brasil talvez diminua com uma redução drástica, em que pese o fato de muitos empregados terem direito em reclamar diversas questões, não há como negar que existem indústrias em diversos lugares do país em relação à reclamação. Se por um lado a empresa pode ser injusta em vários casos, também conhecemos colegas e pessoas que são injustas com as organizações para as quais trabalhavam e fazem pleitos que ela tem consciência. Ninguém conseguia até então uma reclamação trabalhista com 2 itens que queria. O indivíduo tem 2 itens para reclamar. Nenhum advogado em sã consciência se dava ao trabalho de entrar com uma reclamação com os tais 2 itens. Não, ele reentrava com 48 itens. E ganhava muitos desses 48 itens, além dos tais 2 que ele estava ali pleiteando. Então eu vejo com bons olhos. No primeiro momento, talvez o impacto não seja imediato, mas vai encorajar mecanismos de premiação por essa regra que está aqui. Muito embora não creio que o INSS, que a parte previdenciária, vá ficar feliz a hora que você diz que as premiações não têm mais encargos trabalhistas e nem previdenciários. Então, se você imaginar quantos milhões, ou quase chegando à casa dos bilhões, que vai deixar de arrecadar, por a hora que essa regra entrar no ar, a todo vapor e a toda forma de prêmio, porque prêmio também é um conceito, é uma ideia, é um nome. O que é prêmio? Bônus é prêmio, comissão é prêmio, gratificação, gorjeta vai ser prêmio. O que é prêmio? É possível que... É possível que essa ideia de prêmio ou vai se circunscrever a um determinado modelo, formato, ou quase tudo vai se enquadrar aí. Qual era o medo que nós tínhamos até então com a participação dos lucros ou resultados? Que qualquer forma de remuneração variável virasse participação dos lucros ou resultados. O que é que o legislador criou? Um intervalo de 6 meses entre uma concessão e outra. No caso do prêmio, nós não temos isso. O prêmio pode ser todo dia, pode ser toda semana, pode ser todo mês. Então, eu acho que esse é um ponto que talvez seja repensado, né? Talvez. E outro ponto que você comentou, do trabalho intermitente, nós aqui conhecemos vários negócios, na minha perspectiva, onde você não tem segurança de que vai precisar daquela pessoa o tempo inteiro. E hoje é o que há de mais perverso, talvez, não é isso? O indivíduo fica num limbo. Ele não trabalha o tempo suficiente para ser empregado, mas, ao mesmo tempo, ele tem alguma demanda com aquele tipo de empregador, com aquele tipo de negócio, que poderia muito bem enquadrá-lo como um empregado intermitente, um contrato de trabalho intermitente com aquele tal profissional. Estamos aprendendo ainda em relação a essa questão do que é proporcional e se aplica sobre esse tal valor, se ele tem essa indenização ou se ele tem aquela. E a gente está um pouco aprendendo, mas a ideia de contemplar esse indivíduo que é intermitente, ou seja, não é regular, mas isso vai nos quebrar um outro paradigma. Aquelas letrinhas que identificam a relação de emprego, aquele tal SHOP, não é isso? Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoa física e pessoalidade. Essa questão da habitualidade, a gente talvez tenha que relativizar. O que é habitual?
Ah, ele participou dessa festa que nós fizemos aqui 2 vezes no mês. Isso é habitual? No mês seguinte foram 4. No outro mês ele nem participou. Mas eu acho que a gente vai aprender. Eu acho que a gente tinha que fazer alguma coisa. Se ninguém tiver uma ideia melhor, por enquanto valem essas regras. Se surgirem outras ideias, a gente apresenta, pessoas apresentam, o Conselho Regional apresenta ideias, ou o Federal apresenta uma ideia melhor do que essa que está ali. Pela sua pergunta, eu acho que tem uma visão crítica sobre o tema. É uma boa discussão. Mas o não fazer nada é que eu acho que era o mais perverso. Tutelar esse indivíduo como empregado talvez tenha sido uma boa ação, porque não fazer nada não o tornaria um microempreendedor individual e não o tornaria um autônomo, que talvez fossem algumas das soluções possíveis para alguém que preste esse serviço eventual. Não, a pergunta não tem o tom de provocação, você sabe disso? Você me conhece? Eu sei disso. Ela só para trazer à tona, porque era um item não discutido. Eu mesmo já trabalhei e já comentei isso com você em uma certa ocasião, numa empresa que contrata esporadicamente. Só que tem um gargalo não tratado na legislação, e você tem razão quando diz que tem diversos aspectos que não estão contemplados, que não tem solução naturalmente ainda, mas que é um desafio tanto para a área de remuneração, que eu imagino, quanto para o governo, que é justamente o que você mencionou com relação à Previdência. Que a Previdência exige um recolhimento daquele indivíduo num determinado patamar naquele mês. E tem mesmo que ele não tenha atingido o patamar de remuneração naquele mês. Então, em algum momento vamos dar uma solução, mas você tem toda a razão. Quanto menos for uma demanda sobre o trabalho dessa pessoa, maior é o custo previdenciário sobre o trabalho dela, uma vez que não se aceita. E com o E-Social, muita coisa ficou mais amarrada do que se tinha até então. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Se o senhor acha que a flexibilização maior dessa lei ajuda, já que a gente hoje está num mundo globalizado muito diferente de antigamente, né? Ajuda em uma maior concentração ou maior formalização de pessoas que se tornem novos microempresários ou empresários em si, já que existe uma flexibilização maior hoje das leis, né? Não, é verdade. Eu acho isso. Eu acho que pode estimular essa contratação de pessoas, porque ficou mais fácil agora. A hora que você vê que nenhum prêmio é incorporado, só isso já tira um piano da cabeça de muita gente. O medo permanente de conceder algo durante 2 meses e alguém entender que 2 meses tornou-se habitual, porque foram num ciclo de tantos meses, concedeu 2 vezes, já é alguma coisa. E a ideia é assim, não, eu não vou fazer porque eu não posso parar. Então, muita gente tinha medo de fazer alguma coisa, porque se ela mudasse de ideia, ela não podia mais voltar atrás. Então, eu acho que muda. E um ponto que você coloca também, quando você falou do mundo globalizado, também temos uma mudança impactante em relação a esse assunto. Para quem lida aqui com designação internacional, com expatriados, com impatriados, certamente, provavelmente, vamos caminhar também numa coisa que facilita. O Brasil talvez tenha o expatriado mais caro do mundo, porque você precisa tributar tudo que ele recebe aqui, obviamente, e aquilo que ele recebe fora, você precisa trazer para cá para entregar à Previdência parte do que ele recebeu também lá fora. E não basta a parte em dinheiro. Se ele recebeu lá fora, ou se pagamos em nome dele um aluguel, o aluguel vem para cá para você, segundo a lei, que não foi afetada por isso aqui por enquanto, porque é uma lei de 1982, ela não foi diretamente afetada por essas questões aqui. Mas você imagina o aluguel dele lá fora, vem para cá para ele ter um fundo de garantia aqui, com base no aluguel que ele recebeu lá fora. Pagar a Previdência aqui com base no aluguel que ele fez lá fora. De você ter que ter, mesmo um empregado seu que agora trabalha no exterior, você tem que ter o contra-cheque dele aqui e um contra-cheque dele lá, mesmo que ele não tenha mais, do ponto de vista fiscal, nenhuma relação com o país. Então, essa questão que você levanta do mundo globalizado talvez nos conecte um pouco mais, em várias questões aqui, uma maior dinamismo, maior flexibilidade. E uma coisa que talvez nos faça crescer.
as leis nos protegiam, a despeito de parecer que deixavam todos órfãos, não, ela também nos protegia. Muita gente não precisava negociar, porque a lei já engessava tanto, eu entro na justiça, eu entro na justiça, eu entro na justiça. Ou seja, ninguém precisava negociar nada, porque tinha um caminho único. Não é isso? De 2 milhões de reclamações trabalhistas por ano no judiciário. 2 milhões por ano é uma quantidade gigantesca. Talvez tenhamos aí o recorde mundial. Talvez nem nos países mais negligentes em relação ao trabalho tenhamos tantas reclamações como a gente tem aqui. É possível, e a gente já teve agora uma redução de quase 500 mil de reclamações em 2018, quando comparado ao ano anterior. E talvez essas mudanças admitam que nós não vivemos mais no ano de 1943, que as empresas são diferentes, que agora as regras precisam ser mais transparentes, que o Estado precisa ser mais eficiente e menor do que é. Acaba sendo muito grande e pouco eficiente. Vocês imaginam se o artigo 461, que exige a homologação de um plano ou de um quadro no Ministério do Trabalho, ele já teria hoje 5, 6 vezes mais empregados do que tem e não asseguraria nada do que se propôs aqui. Porque o Estado não tem perna. Talvez tivesse em 1943. Hoje não tem a menor perna. Precisamos de menos Estado, no sentido de quantitativo, e um Estado mais eficiente. Então eu concordo integralmente com você. Vai estimular e vai produzir algum efeito no custo Brasil e, posteriormente, eu acredito, em contratação. E o intermitente, o que se tem é ruim, mas o que não se tinha, eu acho que era pior. Pelo menos agora a gente discute. Quem aqui já tinha ouvido falar do tal intermitente? De um indivíduo que não tem... Muitos de nós aqui nunca tinham ouvido falar desse tal profissional. Até conhece um primo que é garçom de uma festa de eventos, que às vezes trabalha, às vezes... Mas nós nunca tínhamos pensado em olhar esse indivíduo por uma outra perspectiva. Agora a gente já sabe que ele existe, é um ser humano, é uma pessoa, e o que a lei tenta dar é criar algum mecanismo de proteção, já que ele próprio ainda não tem essa consciência maior de buscar para ele próprio e por ele mesmo um mecanismo de proteção. Eu Marcelino, acho. Só contribuindo com isso, trazendo isso para a função do profissional de recursos humanos, eu acho que tem aí uma grande oportunidade para nós, que é exatamente conhecermos essa legislação, fazer a adaptação dela para as nossas organizações e orientar o nosso pessoal, porque, num primeiro momento, há aquela perspectiva sempre de que, se é o patrão que está trazendo, eu estou levando ferro. Né? O empregado sempre toma por aí. E aí cabe ao profissional de RH ajudar, entrando como o RH estratégico, que sempre se fala, ajudar ao empregador a escolher o melhor caminho e fazer com que o empregado entenda que esse caminho é o melhor para aquela situação, para aquela empresa, em função dessas mudanças todas. Alguma outra questão que alguém queira levantar? Alguém quer falar da comissão? Cris, quer dizer alguma coisa? Do contrário, então, uma bela tarde para todos vocês e muito obrigado mais uma vez pela presença.